Salve, salve, Voleifã, Brazucas pelo Mundo, episódio 6. E vou falar para você, Bruno, com mais jogos até do que eu imaginei. Não que a Covid tenha sumido do mapa, mas pelo menos o vôlei tem conseguido andar de uma forma um pouco mais normal nas principais ligas da Europa. E estamos aqui de volta mais uma vez para fazer esse giro com brasileiros e brasileiras jogando principalmente no velho mundo. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo, tudo bem? Obrigado, Daniel. Tudo bem? Prazer estar aqui com você, com os nossos amigos e amigas do canal, crescendo como sempre. Muito importante que a galera deixe o like nesse conteúdo, compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais. E como você bem falou, acho que a gente tem um episódio hoje bem recheado, bem encorpado. E alguns brazucas sorriram, outros choraram, viu? Faz parte do jogo. Então vamos começar por onde? Portugal mais uma vez? Vamos começar com Portugal aqui na terrinha, jogos importantes, segunda fase do campeonato, quinta rodada, e tivemos um jogo importantíssimo, né? O jogo dos líderes, Benfica e Fonte Bastardo, e o Benfica acabou conhecendo a sua primeira derrota na competição, né? Acabou derrotado por 3-0 para o Fonte Bastardo, e apesar dessa derrota, a dupla de ponteiros brazucas foi bem, o Rafa inclusive foi o maior pontuador benfiquista com 13 acertos e o Japa acabou marcando 8. Agora tivemos essa mudança na classificação da segunda fase, né, Daniel? O Benfica cai para a segunda colocação e o Fonte Bastardo lidera e lidera de maneira invicta. 5 jogos, 5 vitórias. O destaque do agora líder do campeonato foi o brazuca Pedro Cardoso, 14 pontos nesse resultado importantíssimo para a equipe do Fonte Bastardo, que havia perdido, ou melhor, que perdeu só um jogo na primeira fase do Campeonato Português. Essas duas equipes aí fazendo uma belíssima campanha e o sinal de alerta ligado, portanto, no Benfica depois dessa primeira derrota. O Sporting, comandado pelo Gerson Amorim, também perdeu na rodada, perdeu também por 3-0, ou seja, coisa rara, né? Sporting e Benfica sendo derrotados aí por 3-0 na Liga Portuguesa. O algoz do Sporting foi a equipe de Leixões. O brazuca que mais se destacou do lado dos perdedores, Daniel, foi o Bob, que no Brasil defendeu por último a equipe do Minas. O Bob marcou 7 pontos e o Sporting é apenas o quinto colocado na segunda fase do Campeonato Português. Falei de 2 jogos definidos em 3-0. No jogo mais disputado da rodada, Daniel, a Associação Acadêmica Espinho venceu fora de casa o Castelo da Maia 3-2. E se a galera se recordar, né, tô sempre falando desse jogador de Espinho, o oposto Caio Fazanha, que é o maior pontuador do Portuguesão. Fazanha, mais uma vez, foi muito bem, 21 pontos. Outro que teve grande atuação foi o central Robert, marcou 10 pontos, 2 de bloqueio, 3 de saque, 50% de aproveitamento no ataque. Na terrinha, esses 3 jogos me chamaram a atenção, Daniel. Bacana, Bruno. Vamos passar então de Portugal para a França. Parece que a gente está repetitivo aqui, mas teve mais uma grande atuação do Aracaju, viu, Bruno? Central brasileiro. O TuS já vinha de vitória sobre o Modena pela Copa Tchev na semana passada, e nesse fim de semana derrotou o Chalmont por 3-1 no Campeonato Francês. O brasileiro foi MVP do jogo, anotou 13 pontos e olha só, Bruno, 90% de aproveitamento no ataque. Um número enorme, mesmo para um central. Ainda fez 4 pontos no bloqueio. Mais uma grande atuação do Aracaju, que fez aniversário semana passada. Então, ganhou do Modena, fez aniversário, teve mais essa grande atuação, mais do que perfeito esses últimos dias do Aracaju. O time do Marcelo Francoviac, técnico brasileiro, só não assumiu a liderança por conta da vitória do Aragó D7. O time do 7, que é o líder, tendo 2 jogos a mais do que o TuS, venceu o Tucuan, do Vacari e do Ramé no tie-break. Então o 7 tem 38 pontos em 16 jogos, com o TuS na sequência com 37 com 14. Se tudo voltar ao normal, quando os jogos estiverem igualados, o time do Aracaju, do Marcelo Francoviac, sem o Abuba, que está vindo fazer uma etapa da recuperação no Brasil nesse mês já de janeiro, vai assumir a liderança em breve e tem cara de time que vai longe, hein, Bruno? Está bem no Campeonato Europeu que disputa, só sofreu uma derrota no francês. É um time para a gente ficar de olho na sequência de temporada.
É verdade, é verdade. Posso ir para a Espanha, Daniel? Pode, pega o seu voo e pula para lá. Então vamos nessa, 14ª rodada do Campeonato Espanhol, e aí duas coisas me chamaram a atenção, viu, Daniel? Primeiro, falei lá no início, né, tinha gente sorrindo e gente chorando, né, o Thiago Vanoli, o time dele perdeu, né, o Manacor perdeu para o Valência por 3-2, e como a gente sabe, né, o voleibol é um esporte coletivo, não adianta você arrebentar e a sua equipe não ajudar, né, mas foi uma partida disputada e mesmo com esse resultado negativo, o Vanoli marcou 19 pontos e você falou agora de 90% de aproveitamento no ataque. Olha o aproveitamento do Vanoli, 88%, né? E é um ponteiro, né? E o Vanoli conseguiu ainda 4 aces nessa partida, fez um pontinho de bloqueio. E o outro fato que me chamou a atenção nessa rodada do Campeonato Espanhol foi a inclusão do levantador Paulo Renan na seleção da rodada, né? O time do Paulo Renan, o Guaguas, venceu o Arenal MV por 3-0. E olha a pontuação do Paulo Renan, que é levantador, Daniel. 5 pontos. 5 pontos do Paulo Renan, não à toa, entrando então na seleção da 14ª rodada do Campeonato Espanhol. O outro brazuca da equipe, né, do Guaguas, o Guilherme Rage, ele contribuiu com 8 acertos nessa vitória por 3-0 e o Guaguas encostou de vez no Almeria. Para quem acompanhou os nossos episódios anteriores, a gente vem falando, né, que essa diferença vem caindo agora de apenas 1 ponto. O Guaguas tem 34 e o Almeria segue na liderança com 35. A coisa vai ficar muito boa aí, essa briga pela liderança no Campeonato Espanhol, Daniel. Bacana, Bruno. Então vamos saltar da França para a Grécia. Uma boa notícia para um brazuca foi o meio de rede Lucas Rangel, que entrou na seleção dos sonhos do campeonato nesse fim de semana. O time dele, o Panathinaikos, lidera à frente do Olympiacos, 1 pontinho. E na atuação individual, o Lucas tem aparecido bem em vários fundamentos. É o 3º melhor bloqueador e 2º melhor atacante, Bruno. Tá muito bem nas estatísticas individuais o Rangel. Para fechar aqui da minha parte, vamos para a República Tcheca. Lucas Madalós segue arrebentando por lá, mas o time dele, infelizmente, perdeu. 15ª rodada e o Pribram acabou derrotado pelo Karlovarsko, 3-0. Mesmo com esse resultado, o Madalós foi o maior pontuador do Pribram, 17 acertos, um aproveitamento no ataque de 54%. O Madalós que é destaque, sobretudo, na recepção, viu, Daniel? Nessa partida, mesmo com a derrota, 65% de aproveitamento no passe e ainda conseguiu marcar 2 aces. Ele é destaque não só na recepção, mas agora aparece também na lista dos maiores pontuadores do Campeonato Tcheco. Ele é o 7º maior pontuador agora, com 213 acertos. Vai performando muito bem, mostrando muita consistência o Lucas Madalós. Bacana, Bruno. Uma passadinha rápida pela Turquia. Primeira vitória do Murilo Hadic pelo Bursa, de forma categórica, 3-0 fora de casa sobre o Galatasaray, que é o 5º colocado. Uma vitória até certo ponto surpreendente. O Bursa subiu para 9º e o Murilo já vem sendo muito elogiado pela mídia local ali. O time que brigava para não cair agora começa a tentar escalar a classificação. Um bom sinal esses primeiros jogos do Murilo pelo Bursa. E antes, Bruno, a gente fazer uma finalização geral aqui, teve confronto brasileiro na Itália nesse fim de semana. O ponteiro João Rafael marcou 10 pontos na vitória do Taranto sobre o Verona, do experiente levantador Rafa, 3-0. O João Rafael teve 60% de aproveitamento no ataque e mais 63% de positividade no passe. O resultado deixou o Taranto a 2 pontos do G8. Era um time também que estava brigando para sair do rebaixamento e com esses últimos resultados já ameaça entrar na zona de classificação para playoff, Bruno. E tivemos surpresas aí na Copa Itália, né, Daniel? Os favoritos ficando pelo caminho, Modena e Civitanova, né? Exatamente. Aqui, Copa Itália, estava aqui na minha finalização. Se você tiver encerrado do seu lado, Sim. eu passo aqui, passo a régua, como diz o outro. Muito mais coisa aconteceu no vôlei internacional nesse fim de semana, como a gente disse aqui na apresentação. A normalidade nas principais ligas começa a acontecer. Logicamente, alguns jogos ainda estão sendo adiados, mas só para relembrar aqui, Bruno, eliminação de Modena e Civitanova na Copa Itália, primeiro revés do Marcelo Mendes no comando do Resovia, teve confronto entre brasileiras na Tauron Liga, a Liga Polonesa, fora a rodada quase completa do Campeonato Italiano Feminino, e teve clássico na Turquia, né? O tal do Eksaksibas tomou só de 3-0 do Vakif Menk.
Isabelle, Hack e Gabi deitaram. Uma briga muito boa lá com o Fenerbahçe, um pontinho à frente do Vakif Bank. E onde está tudo isso, Bruno? Web Vôlei. Tudo publicado lá no fim de semana. Então, assim, se alguém perdeu alguma coisa do vôlei internacional, entre lá, webvôlei.com.br. Tem um monte de informações sobre vôlei internacional. E tem mercado da bola, né, Bruno? A gente acha que nesse momento aqui não está tendo a movimentação, mas cliquem lá, vai vendo o mercado acontecendo todo dia. Times aproveitando aquela reta final de janela para inscrever novos atletas. Tem gente saindo do Scandite, gente chegando, trocando Itália por Turquia. Então, assim, muita movimentação. Seleções anunciando seus treinadores para esse ciclo olímpico. Então, assim, o que não falta também é movimentação de mercado, viu, Bruno? É isso, cobertura completa no Web Vôlei aí em todas as plataformas digitais e te agradecer aí pela companhia, agradecer nossos parceiros também. E é isso, se tem Brazuca se destacando, a gente tá de olho semanalmente aqui com o nosso resumão. Fiquem ligados também, né, Daniel, nas nossas redes sociais para a divulgação das nossas lives aqui no canal, entrevistas, uma semana com bastante coisa acontecendo, muitos jogos, Copa Brasil, Superliga, e a gente vai estar sempre por aqui. Grande abraço para você, Daniel. Valeu, Bruno. Valeu, pessoal. Episódio 6 do Brazucas indo para o ar. E toda semana estaremos juntos com as novidades dos brasileiros mundo afora aí. Um abraço, gente. Até a próxima. Deixem o like.